GT de oftalmologia da SOPERJ está fazendo pela segunda vez esse encontro com os pediatras. É uma maneira da SOPERJ estar perto de todo mundo, a gente podendo estar tirando dúvidas, né, se encontrando de alguma maneira, mesmo que virtualmente, e dando aí um caminho de troca nesse período de pandemia em que as apresentações presenciais estão suspensas. Então, a gente agradece a presença de todos, dá as boas-vindas em nome da diretoria da SOPERJ. Essa semana é o segundo evento falando de oftalmologia. Ontem teve um do Comitê Científico de Reumato falando sobre oftalmologia também. A gente sabe que são temas que tem bastante... que os pediatras têm bastante interesse, têm bastante contato no dia a dia do consultório. Então, a gente está à disposição sempre dos pediatras para tirar dúvidas, mesmo que fora do dia de hoje, das apresentações. O GT de oftalmo está sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer orientação, vocês podem passar, encaminhar as perguntas e as solicitações para o e-mail da SOPERJ, a equipe repassa para a gente retorna para vocês. Fiquem à vontade para fazer bastante perguntas, para interagir ao final da apresentação, sempre através do chat, que a gente vai estar respondendo todas as perguntas, tá? Então, a gente vai começar. O tema é estrabismo, é um tema assim, muito importante, muito presente no dia a dia do pediatra e do oftalmopediatra. A gente tem uma preocupação muito grande em perder prazos de tratamento, em questões de ambliopia, então isso tudo vai ser esclarecido hoje, e ao final a gente então tira as dúvidas que porventura ainda ficarem, tá bom? Hoje nós vamos ter duas palestrantes, as duas oftalmopediatras são membros do nosso GT de oftalmologia da SOPERJ. A primeira palestrante a falar vai ser a professora Suzana, que é formada pelo FRJ, foi residente de oftalmologia do Hospital dos Servidores do Estado e tem o título de oftalmopediatra pelo CBO, pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Ela é membro do Conselho Brasileiro de Estrabismo e membro da SBOP, da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica. E a seguir a gente vai ter a doutora Diana Danda, que é oftalmopediatra também. Ela foi residente no Serviço de Oftalmologia da Fundação Altino Ventura, em Pernambuco, foi fellow de oftalmopediatria da Unifesp e é também membro do Conselho Brasileiro de Estrabismo e da Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica, além de ter o título de oftalmologista pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia também. Então, já são 7h02, eu acho que a gente pode começar, e se alguém mais for entrando, o Diego vai autorizando a entrada, tá bom, Diego? Vamos lá, Suzana, pode começar. Compartilhar. Isso, nós vamos fechar nossas câmeras, então. Tá dando tá a tela cheia, né? Tá Sim, ok. tá a tela cheia, tá tudo certinho, doutora. Então, Pode. tá bom. Bom, é um prazer estar aqui. Eu sou Suzana Knupp e vou falar um pouquinho sobre o que o pediatra precisa saber no consultório sobre estrabismo. Então, a primeira coisa, eu vou dividir isso em 4 partes, e primeiro eu vou fazer uma breve introdução dizendo sobre a definição. Então, o estrabismo é o desalinhamento entre os olhos, ele pode ser tanto horizontal, convergente, quanto divergente, pode ser vertical, torsional, que seria o movimento de torção dos olhos, ou uma combinação destes. Então, essa fotinha aqui, que seguiu para vocês na apresentação do slide da gente, tem um olhinho para dentro e um olhinho para cima, que seria uma combinação de um estrabismo convergente com vertical, tá? Os estrabismos, eles podem ser latentes, e a gente não vai falar disso agora, que seria um estrabismo que, na verdade, ele só aparece se você ocluir um dos olhos, ele não aparece espontaneamente, tá? E a gente vai falar dos estrabismos manifestos, quer sejam eles constantes, o tempo todo a criança estrábica, ou de vez em quando a criança estrábica, como nessa foto aqui, que o olhinho às vezes está alinhado e às vezes o olho faz o estrabismo divergente, tá? Quando a gente pensa na musculatura ocular, a gente pensa muito como se fosse o olho fosse assim uma marionete, aquele bonequinho preso pelos fios,
que tem uma haste lá de madeira, enfim, e tem uma pessoa regendo isso daí. Se a gente fosse fazer essa analogia para jogar isso para o estrabismo, a gente pensa que essa pessoa que está lá pensando qual é o movimento que ela quer, na verdade, é o sistema nervoso central da gente. Aquela hastezinha vai ser os nervos cranianos, que vão inervar cada um dos seus músculos, e os músculos seriam essas hastezinhas, esses fios que regem os movimentos do olho. Então, o olho seria realmente a marionete. Então, qualquer problema em um desses componentes vai gerar estrabismo. Então, se eu tenho um problema ocular muito importante, se eu tenho uma toxoplasmose, uma cicatriz na mácula, se eu tenho uma retinoblastoma, se eu tenho alguma coisa que está impedindo esse olho de capturar uma boa imagem, pode fazer estrabismo. Se eu tenho um problema muscular, uma doença de Graves, uma questão específica de avulsão de músculo traumática, eu vou ter estrabismo. Se eu tenho uma paresia, porque dificilmente a gente tem paralisia de nervo craniano, eu também posso ter estrabismo. Mas a grande maioria é uma falta de controle central. E, na verdade, a gente tem os clássicos, né, crianças com atraso, desenvolvimento, alterações centrais, que, de fato, tem muito mais incidência de estrabismo, mas tem crianças perfeitamente normais que só vão cursar com estrabismo. É alguma coisa que diz que não alinhou bem, né? Então, como é que a gente funciona? Como é que são esses fios que regem os movimentos? Cada olho tem 6 músculos. A gente chama de músculos externos, porque os músculos internos são aqueles do foco. Os músculos são o reto superior, que primariamente puxa o olho para cima, o reto inferior, que puxa para baixo, o medial, que puxa para dentro, e o lateral, que puxa para fora. Além desses 4 horizontais, e verticais, a gente tem os músculos oblíquos, que eles fazem as funções torsionais, também de elevação e abaixamento. Se a gente lembrar lá dos nervos cranianos, a gente vai lembrar que o terceiro, o quarto e o sexto nervo são responsáveis por todas essas inervações. O terceiro por muitos, pelo reto medial, superior, inferior e pelo oblíquo inferior. O quarto só pelo oblíquo superior e o sexto só pelo reto lateral, tá? Bom, nem tudo que parece estrabismo é estrabismo. E aqui eu botei uma foto de uma criança que parece estrábica, porque se você olhar o cantinho do olho, tem muito pouco branco. A gente vê pouco branco, a gente vê o olhinho parecendo para dentro. Mas isso é muito frequente no consultório do pediatra. As crianças têm essa aparência de estrabismo, mas, na verdade, é um falso estrabismo. E eu vou ensinar, para quem ainda não tem essa vivência, algumas formas de a gente poder diferenciar isso daí um pouquinho lá para frente. Essas crianças com pregas epicânticas acentuadas, com a base nasal mais larga, podem dar esse tipo de confusão, tá? E existe uma outra coisa que é a incoordenação. O músculo ainda está incoordenado antes dos 4 meses e a criança tem momentos de desvio, menos frequentemente para dentro e mais frequentemente de divergência. E isso é considerado normal. Então, uma mãe que chega no teu consultório dizendo que o bebezinho está fazendo os momentos de olho torto e tem 3 meses de idade, a gente vai esperar pelo menos até 4 meses ele ganhar esse alinhamento, tá? Agora, tem outras coisas que também podem ser muito graves e que podem se manifestar como estrabismo. Então, por exemplo, essa primeira fotografia, que tem uma criança com uma imagem de leucocoria, ali, um retinoblastoma, pode ser que o primeiro sintoma dessa criança, antes dessa massa estar tão grande, de estar óbvia para a gente como a leucocoria, esse olho pode ter feito estrabismo. Uma criança com hipertensão intracraniana, com aumento ali com edema de nervo, com aumento da tortuosidade vascular, um fundo de olho bem alterado, ela pode ter um estrabismo convergente. Então, assim, a gente não deve subvalorizar uma queixa de algum estrabismo que um pai, uma mãe, enfim, se refira para a gente ter certeza que não tem nada de mais importante. Só para que vocês recebam um laudo nosso e tenham essa impressão, a gente usa uns termos técnicos, né? E esses termos a gente usa assim, um prefixo e um sufixo. Como prefixo, a gente considera que o olho para dentro, convergindo, é ESO. Para fora é ETSO. Hiper seria para cima e para baixo seria hipo. E quando a gente fala de um desvio só latente, a gente fala foria.
Quando a gente fala de um desvio manifesto, a gente fala tropia. Então, se você receber um paciente com um diagnóstico de uma esotropia, uma exoforia, são esses nomes que a gente usa e a gente combina. Quando a gente fala de hipertropia, a gente diz de hipertropia direita, porque a gente está se referindo ao olho mais elevado. Tá bom? Eu acho que travou aqui. Bom, é muito frequente o estrabismo, em torno de 2 a 4% da população. Então, assim, tem uma incidência, uma turma de, sei lá, 20 crianças, talvez uma dessas crianças seja estrábico. E como fatores de risco principais, e a gente vai lembrar de perguntar isso na anamnese, é quando tem uma história familiar positiva, a mãe, o tio, o avô, refração com graus moderados a altos, e aí, principalmente, a hipermetropia para o olho para dentro, a esotropia, e a miopia com o olho para fora, problemas gestacionais e perinatais, e aí vocês pegam as crianças prematuras, com baixo peso ao nascer, baixo ápiga, com atraso no desenvolvimento, com uma cromossomopatia, e com o uso de álcool e fumo durante a gestação. Existem também outras coisas, doenças neuromusculares, infecciosas, endócrinas, tumores, retinoblastoma, trauma, até o uso de alguns fármacos com esse tipo de ação. E aqui eu vou salientar uma coisa muito importante, que é o seguinte: toda criança que tem estrabismo, a gente precisa pensar numa possibilidade de associação com ambliopia. O que é a ambliopia? É a redução da visão e de outras funções, sensibilidade de contraste, enfim, outras coisas, pelo processamento anormal das imagens. Então, se uma criança tem estrabismo, na primeira década, essa criança ela não vai desenvolver diplopia por muito tempo. O cérebro dessa criança vai apagar essa imagem do olho que está desviado, e esse apagamento faz com que ela não veja duplo, mas que ela faça um fenômeno chamado de supressão. E essa supressão, se ela for muito prolongada, ela pode piorar a visão dessa criança. Ao passo que, se ela pode fazer, inclusive, uma supressão alternada. Uma hora um olho direito está olhando e o outro está suprimido, e outra hora o olho esquerdo está em frente e o olho está suprimido. Mas, nesses casos de alternância, a ambliopia não é frequente. É frequente, sim, quando normalmente mesmo o olho sempre fica desviado. Tá? Cerca de 5% o estrabismo cursa com ambliopia. E se a gente não tratar isso precocemente, se a gente não tratar essa criança na primeira década, dificilmente a gente vai ter um bom resultado. A gente vai ter uma melhora da acuidade visual dessa criança. Então, é muito importante a gente fazer isso precocemente. Agora, depois dessa pequena introdução, eu vou falar um pouquinho sobre os principais tipos de estrabismo, tá? Bom, quais são os principais tipos de olho para dentro, de esotropia? Existe um nome que eu também acho que não é o melhor nome, mas a gente chama de esotropia infantil. Tem gente que chama de esotropia congênita, síndrome de ciança, enfim. São umas crianças que têm um ângulo de desvio muito grande, um olho bem desviado, que aparece precocemente, o tempo inteiro o olho desviado. Muitas vezes, além do desvio para dentro, tem um desvio vertical. E essas crianças, idealmente, se possível, devem ser operadas antes dos 2 anos de idade, porque existem alguns ganhos se a gente fizer essa cirurgia um pouquinho mais cedo. Sem ser isso, a gente tem as esotropias adquiridas, que a gente chama. A média de idade das esotropias adquiridas é mais ou menos de 2 anos. Pode aparecer antes ou depois. A mais frequente, de longe, é a esotropia acomodativa. O que é esotropia acomodativa? É aquela esotropia que o olho fica desviado e aí você coloca o óculos de hipermetropia e o olho vai para a posição. Então, a gente tem um desvio que é resolvido pelo óculos. Existe na esotropia adquirida um outro tipo, que é muito mais parecido com a esotropia infantil, porque não muda muita coisa com o uso dos óculos, o tratamento é cirúrgico. E existe uma que a gente chama de parcialmente acomodativa, que é o seguinte: você bota o óculos, o desvio diminui, mas ainda tem um resíduo que é significativo. E aí, para esse resíduo, a criança pode necessitar de cirurgia, tá? Além dessas coisas, essas aqui são as mais frequentes, de longe, tá?
Existem outras que também podem gerar desvios convergentes, como a gente estava falando lá, a paralisia de sexto nervo, que se ela for de um lado só, a criança vai olhar defendendo, né, uma posição giradinha para poder olhar, evitando a abdução daquele olho que está com paralisia de sexto, nervo lateral. Uma paralisia bilateral, como desse rapazinho aqui, que tem uma limitação de abdução nos dois olhos, um pouco mais acentuada aqui no olho direito, que vai cursar também tipo, resultados, excelentes resultados, se for não uma câncer intracraniana, outras coisas que tenham solução, é uma toxina botulínica para você poder relaxar essa musculatura da consciência. Existem outras síndromes especiais, a síndrome de Duane, síndrome de Möbius, tem outras síndromes especiais que podem ter com o estrabismo para dentro, tá? E para fora? Bom, para fora, a gente tem o seguinte. Suzana, só um minutinho. Oi. Oi, eu acho que você podia repetir um pouquinho esse último slide, que a tua voz está falhando um pouquinho. E você está travando, não sei se a conexão está legal. Só repetir o que você falou, tá bom? Porque cortou muito, tá? Tá. A partir daqui? É isso, a partir que você falou aqui, do paralisia do sexto e explicando aqui essas fotos. Tá. Então, na verdade, assim, essa paralisia de sexto, quando ela é unilateral, a criança vai girar para o lado do olho parético. Então, se tem uma limitação da abdução, a criança vai girar para esse lado para defender essa posição e ficar olhando de ladinho. Então, aquela criança que chega no consultório com a cabeça girada, assim. Se você bota a cabeça no lugar, o olho vai e faz o estrabismo. E se você joga alguma coisa para a criança olhar para um lado e para o outro, você vai ver a limitação de abdução, ou bilateral, ou unilateral daquele lado, que que está parético, tá? E o tratamento para esse tipo de alteração, em especial, é a toxina botulínica. Normalmente tem excelentes resultados com toxina botulínica esse tipo de caso, tá? Além disso, tem outras síndromes que também têm alteração, como síndrome de Duane, síndrome de Möbius, que é uma sequência. Enfim, existem outras alterações também menos frequentes, mas só para citar, porque as principais a gente falou todas. E agora de exotropia, de olho para fora. Aí eu vou dividir novamente. Existe um grupo que é exotropia infantil, é raro, também é antes dos 6 meses, é muito relacionado a crianças com atraso de desenvolvimento, é muito frequente a associação com ambliopia, então essas crianças vão precisar de tratamento da ambliopia, a gente vai falar para frente, e normalmente esses casos são seguros, não há o que fazer que não seja cirurgia. E tem um outro tipo que é muito comum, assim, no consultório todo dia, a gente tem a exotropia intermitente. Ali ela fica com os olhos alinhados, aí quando ela está cansada, olhando para longe no final do dia, aquele olhinho começa a fazer o desvio. E o de exotropia intermitente... Suzana, travou de novo. Volta óculos, na exotropia, tá bom? Na exotropia intermitente. Intermitente, ela o olho desviado, dificilmente essa criança porque ela está desenvolvendo, ela tem pouca supressão, né? Então, essas se beneficiam muito do tratamento clínico. Então, essas crianças a gente usa óculos, a gente usa normalmente são crianças com tendência à miopia. A gente pode fazer uma supercorreção, uma sobre-refração nessa miopia para ainda ajudar um pouquinho essa criança a alinhar. A gente pode usar a oclusão, a gente tampa para poder fazer uma melhora do desvio. E se não funcionar, a gente vai acabar fazendo... A gente prefere deixar por volta dos 5 a 7 anos, quando a gente já tem nessas crianças um desenvolvimento da visão mais próximo do adulto, tá? Eu estou falando porque cada uma dessas tem a sua fase de melhor
melhor correção cirúrgica quando for indicado. Existem outros estrabismos divergentes também, como, por exemplo, esse quadro aqui ilustrado, que é uma paresia bem frustra de terceiro nervo, tem um pouquinho de pitose aqui à esquerda, o olho não está elevando, não está abaixando direito, e que, se isso aparecer, é uma questão que a gente tem que pensar com um quadro de urgência, porque pode ter uma associação com aneurisma, como nesse caso, mas existem também outras síndromes especiais, até um outro tipo de doente tipo 2, enfim, que podem também cursar com outros tipos, mas os principais são aqueles que a gente falou. Pensando agora, ao invés de falar dos horizontais, a gente falando dos verticais, eu coloquei aqui 2 que eu acho que são importantes do pediatra saber. O primeiro é esse, a paralisia de quarto nervo, que é o troclear e nervo oblíquo superior. Essas crianças, elas chegam com a cabeça torta. E essa cabeça torta a gente chama de posição compensatória de cabeça. Porque, na verdade, é a forma como a qual ela não vê duplo, ela não tem desvio. Porque existe esse fenômeno, que está bem ilustrado aqui nessa foto aqui do livro do Carlos Souza Dias e do Mauro, que quando ela inclina para um lado, que é o lado que ela gosta de inclinar, os olhos estão paralelos. Quando ela inclina para o outro lado, existe um olho lá para cima, uma hipertropia esquerda ali bem grande. Então, ela evita essa posição. Por que eu estou falando? Porque a gente já viu algumas confusões com um diagnóstico diferencial de torcicolo congênito. Tem até alguns casos descritos na literatura de crianças operadas de pescoço por conta de um torcicolo possível congênito. E o segundo que eu botei, ela não é frequente, mas ela pode ser presente logo ao nascimento ou se desenvolver depois. Normalmente ela é unilateral, apesar de que ela pode ser bilateral. Suzana, travou de novo. Diana, você está aí? Estou aqui, Vivi. Eu acho que eu vou pedir a Suzana para rever a conexão dela e a gente entrava com você agora, tá bom? Pode ser. Gente, nós vamos fazer isso, a gente vai dar uma interrompida na apresentação da Suzana, porque a conexão caiu, a gente vai entrar com a doutora Diana Danda, então, e depois a gente volta para a doutora Suzana complementar, tá bom? Vamos lá, eu vou pedir a Suzana para desconectar. Só um minuto, Diana, só um minutinho, por favor. Tá, Vivi, quando tiver ok, me fala. Vivi, se você quiser tentar, eu vim aqui para outro lugar da casa que eu acho que talvez seja melhor. Então, tá bom. Então, era isso que eu ia te pedir. Então, tá. Ia dar um tempo, ia passar para a Diana para você poder fazer essa modificação. Então, deixa eu ver se eu estou compartilhando ainda, não? Tá compartilhando, doutora. Fica mais perto do molde, se for possível, porque tá dando muita perda de sinal. Agora ainda? Agora não. Agora não. É um meio de cômodo. Tá bom, gente, faz parte, né, dessa nossa nova realidade. Então, Su, pode voltar lá, acho que para o finalzinho do outro slide, por favor. Esse do você tá anterior. Esse. Isso, o finalzinho só. O início foi bem. Tá ótimo. Então, na paresia de quarto, que a criança chegou lá com aquela posição compensatória de cabeça, que a mãe fala, ele passa o dia inteiro com a cabeça inclinada, tira foto, tem que o fotógrafo ficar posicionando. Essa criança ela pode ter um tipo de estrabismo que só vai aparecer se você
inclinar a cabeça para o outro lado e usar algumas técnicas. Às vezes não é tão óbvio o sinal de Bioshovsky que a gente chama que esse olho eleva na outra posição, tá? Mas eu estava conversando que isso é importante porque existem alguns relatos de literatura de cirurgia de torcicolo congênito, na verdade, numa criança com paresia de oblíquo superior, tá? Então, uma coisa para lembrar. E algum outro tipo de estrabismo vertical que pode acontecer é a síndrome de Brown, que, na verdade, o olho só não eleva quando ele está para dentro, em adução. Então, essas crianças, quando elas têm o olho alinhado para andar pela rua, para fazer as atividades diárias, e para baixo, que é a posição da leitura, são perfeitas na grande maioria. Só que quando ela olha para cima e para o lado da adução daquele olho, aí essa criança vai fazer o estrabismo. Se for só nesse momento, essa criança não vai precisar de uma cirurgia, só um acompanhamento. Mas se tiver evolução e essa criança fazer desvio olhando em frente, aí essa criança vai precisar de cirurgia. Só para dar uns pontos de anamnese do exame. De anamnese, a gente vai falar sobre todos aqueles fatores de risco que a gente falou, de idade de início, as questões perinatais, de saúde, desenvolvimento, história familiar de estrabismo, história de algum trauma, e vai observando que a mãe vai contar sobre o estrabismo. Só desvia quando está cansada, ou desvia sempre o mesmo olho, enfim, como é que funciona. O exame oftalmológico, a gente vai olhar primeiro a criança, como ela chega. Então, a criança chegou com a cabeça torta, a criança chegou com uma alteração anatômica na face, na órbita. A gente vai observar como é que essa característica desse desvio da criança conversando com a gente. E a gente vai começar com a coisa para pesquisar, em especial, a visão dessa criança, para saber se essa criança tem ambliopia, porque é muito importante essa associação. Até 2, 3 anos de idade, a criança não tem muita facilidade de informar a visão como um adulto, com figuras e tal. Depois dos 2, 3 anos, a gente consegue medir a acuidade visual com figuras. Eu gosto muito dessa tabela que está aqui, que é a tabela de LH, porque essas forminhas foram feitas justamente para uma confundir com a outra, e o espaçamento entre elas é padronizado. Então, eu acho que é uma ótima tabela. E as crianças com 2, 3 anos gostam. É muito importante a gente poder ter certeza que a visão está simétrica e não tem um melhor que o outro, tá? E aí entra uma coisa que eu acho que a gente pode colaborar com o pediatra. Existe um teste que a gente chama de teste de Hirschberg, que, na verdade, é o seguinte: você pode usar aquela mesma oftalmoscópio que você usa para fazer o teu reflexo vermelho, ou uma lanterna simples, porque não precisa ter a vinda e a volta da informação para você. Você vai usar uma lanterna e vai iluminar os olhos. Quando você ilumina e as duas lanternas estão como nessa primeira imagem, que o reflexo luminoso está centrado nas duas pupilas, isso te ajuda a diferenciar um verdadeiro de um falso estrabismo. Se for um estrabismo intermitente, você pode ter pegado no momento que o olho está alinhado. Mas quando você tem essa informação aqui do reflexo luminoso centrado, isso quer dizer que essa criança ela está olhando com os dois olhos no mesmo lugar. Então, isso é um exame muito importante. Quando a criança tem um estrabismo, você vai ver que um dos reflexos vai estar centrado, se ela estiver olhando para a tua lanterna, mas o outro vai ter fora do centro da pupila. Pode estar em qualquer lugar, tanto para dentro quanto para fora, dependendo do tipo de estrabismo, tá? E aqui eu vou botar um exame importante. A gente faz vários exames no consultório. A gente faz cobertura simples, a gente faz teste de binocularidade e tal, mas esse é um teste fácil de fazer no consultório, porque ele é um teste meio para screening. Ele é um teste que descompensa qualquer desvio. Se tiver desvio latente, se tiver desvio manifesto, qualquer desvio que tiver, ele vai aparecer. Por quê? Você usa assim, você coloca um objeto na frente da criança, uma coisa interessante, e você tampa um olho de cada vez. E você vai observando a movimentação desse olho. Então, quando você está mostrando um objeto para a criança, está tampando o olho esquerdo, o olho direito, enfim, tampando um dos olhos, olhando direito, por exemplo, dela, aí ela vai estar fixando com o esquerdo. Quando você trocar para tampar o esquerdo, o olho direito vai assumir a fixação. Então, se tiver qualquer estrabismo, esse vai ter uma dancinha. Ele vai vir de dentro para fora ou de fora para dentro. E a mesma coisa com o outro lado. Você vai ver movimento. No pseudoestrabismo, além do Hirschberg centrado,
você faz esse teste de cobertura alternada, de cover alternado, e não tem movimento. Você não precisa ter uma pá de cover como essa da foto, mas você pode usar sua mão, tampar um dos olhos, mostra uma coisa, tampa o outro e vai mudando assim para ver se você precipita o desvio. Tá? Bom, a gente vai fazer, claro, refração com cicloplegia, e refração em criança é muito diferente do adulto. A gente usa as lentes, a gente usa o retinoscópio, a gente pouco usa aquele grins que fica, qual é o grau que você prefere, porque isso é uma informação que a criança tem dificuldade na maioria das vezes de dar. E a gente vai olhar, claro, o fundo de olho. Essa criança precisa ter uma boa avaliação de uma oftalmoscopia para saber se essa criança tem alguma causa anatômica ocular que gere esse tipo de estrabismo dela. Para o tratamento, a gente acabou falando muito do tratamento antes. Bom, todo estrabismo merece um tratamento, tá? Porque, além do ponto de vista estético, que é muito importante, porque as crianças estrábicas têm baixa autoestima, tem uns estudos que dizem de uma percepção ruim do entorno, enfim, tem umas questões emocionais muito importantes ligadas ao estrabismo, e tanto ponto de vista funcional, porque você melhora a binocularidade dessa criança. Você pode não trazer uma visão de profundidade, você pode não ter uma binocularidade normal, mas você consegue ganhar isso. Como a gente falou largamente, você pode tratar com óculos, você pode tratar com oclusão, você pode ter indicação de cirurgia, você pode ter toxina botulínica, enfim, vai depender do tipo do estrabismo. E o mais importante, tratar a ambliopia também. Não vamos esquecer da ambliopia. Então, essa criança precisa de óculos, a gente vai botar o óculos. Essa criança precisa penalizar o melhor olho, a gente precisa tampar com um adesivo, um oclusor, o melhor olho dela. Ou a gente pode pingar um colírio de atropina que a gente usa umas 2 vezes por semana para embaçar a visão daquele olho, tá? O tratamento da ambliopia por si só já consegue melhorar o estrabismo em alguns casos. Pode diminuir o ângulo do estrabismo, tá? E pode melhorar o sucesso de uma cirurgia. Então, uma criança que chegou para você pequenininha e ela tem ambliopia, trata primeiro a ambliopia dela para que depois você planeje a cirurgia, se for indicado, tá? Agora, muitas vezes a gente faz a correção cirúrgica do estrabismo e a gente acompanha essa criança para a vida toda. Por quê? Porque quando a gente faz uma cirurgia de estrabismo, a gente tem uma chance assim, de 20% a 30% de, na vida, essa criança precisar de um outro procedimento cirúrgico. Então, essa criança vai ser acompanhada longamente. Diria que pela primeira e segunda década, ela vai precisar de um acompanhamento oftalmológico. Bom, então, para resumir essa apresentação, como pontos-chave, eu salientaria a permanência de qualquer desvio ocular dentro dos primeiros 4 meses de vida. Após os primeiros 4 meses de vida, deve ser considerada normal. Então, assim, aquela criança que a mãe fala que o olhinho de vez em quando faz desvio, depois dos 4 meses de vida, a gente deve considerar isso como um problema. O diagnóstico precoce ajudará a prevenir danos irreversíveis como ambliopia nas crianças pequenas. Ou seja, se você tem uma criança com uma suspeita de estrabismo, é importantíssimo que essa criança tenha cuidado visual medida para ter certeza que ela não está dentro dos 50% que tem ambliopia. E além dessas importantes sequelas visuais, o fato de ter estrabismo durante a infância, tem alguns estudos dizendo que afeta, né, a esfera psicossocial e os resultados do tratamento. Enfim, eu queria dizer para você é que o estrabismo deve ser encaminhada precocemente para o oftalmologista, porque ele pode dar o diagnóstico de certeza, para diferenciar muito frequentemente, e planejar o tratamento adequado. Tá bom? Obrigada. Ótimo, Suzana. Perfeito, foi ótimo. Então, agora a gente vai entrar com a doutora Diana Danda, que vai continuar sobre estrabismo e vai trazer alguns casos clínicos, então, para poderem serem discutidos com casos e situações reais do dia a dia. Pode ir, Diana, pode compartilhar. Ok, boa noite a todos. Na verdade, eu vou apresentar uns casos clínicos de oftalmopediatria. Doutores, é só para... a doutora Suzana ainda não descompartilhou. Agora foi, descompartilhou.
Ok, posso... Pode ir, Diana. O meu apareceu já? Desculpa, Vocês estão doutora, me já ouvindo? apareceu. Estamos ouvindo, doutora. Apareceu. Ok. Então, eu resolvi apresentar alguns casos clínicos de oftalmopediatria, porque caso clínico de estrabismo, na verdade, é muito como tratar, que tipo de cirurgia, qual a decisão cirúrgica. Então, eu acho que para o consultório do pediatra, algumas indicações de que existe correlação entre a clínica pediátrica com a oftalmologia, seria importante. Eu separei 3 casos que talvez possam ser de maior interesse do que falar de alguns casos de estrabismo, que seria um aprofundamento muito maior sem o foco para os pediatras. Então, esse primeiro caso, uma criança que chegou no consultório com 6 anos, uma menina, com queixa de muitas quedas. De história familiar, os pais eram primos, e ela tinha ido num optometrista que não tinha diagnosticado nada. Optometrista são pessoas não médicas, não oftalmologistas, que fazem um curso técnico chamado optometria. É uma especialidade que não é reconhecida aqui no Brasil, mas eles atuam, enfim. Essa criança foi no optometrista, que disse que não tinha nada, e a criança levou a vida. Quando chegou no consultório, a acuidade visual da criança era conta-dedos a 1 metro em cada olho. Na motilidade ocular, ela tinha uma ortotropia, ou seja, não tinha desvio. E na biomicroscopia, que é o exame na lâmpada de fenda, quando a gente põe o queixo da criança naquela maquininha para examinar, foi evidenciada uma importante subluxação do cristalino em ambos os olhos. Eu vou mostrar para vocês a foto. Então, aqui vocês estão vendo um olho com a pupila dilatada. Esse círculo maior é a pupila, e esse círculo que está pela metade em cada olho é o cristalino. Normalmente, o cristalino ocupa toda a pupila, tá? Então, esses cristalinos, eles estão subluxados, eles estão para baixo, tá? E isso gera um erro refrativo, gera um grau de difícil diagnóstico de fato, porque o cristalino, ele tem um poder refrativo, ele tem um poder de grau muito alto. Quando o cristalino está solto dentro do olho, o grau que ele exerce, ele varia muito. E às vezes é difícil de prescrever um óculos para essas crianças. Mas, enfim, essa criança, no caso, ela não tinha o cristalino totalmente luxado. Ele ainda está, quando a pupila fechava, o cristalino ainda estava no eixo visual. Então, a gente conseguiu prescrever um óculos para essa criança, tá? A refração ficou de menos 20 no olho, menos 21 no outro. A periferia do cristalino ainda estava no eixo visual. No fundo de olho não tinha nada. Foi feito um teste com armação de prova. No consultório, a gente põe um óculos uma armação que você pode colocar as lentes lá na hora. E aí colocamos as lentes, e aí a criança teve uma boa aceitação e foi prescrito esse óculos. Ela voltou depois de algum tempo, 1 mês, no caso, com uma boa melhora da acuidade visual, e foi encaminhada para uma investigação clínica, porque até então a criança não tinha nenhum diagnóstico clínico. E sempre que a gente encontra cristalinos subluxados, a gente tem que fazer uma investigação clínica ou genética, tá? Depois de 1 mês usando óculos, notou uma boa mudança do comportamento, alimentação boa do óculos, ela melhorou na escola, a acuidade visual melhorou significativamente, e os pais trouxeram a irmã para uma avaliação, porque a irmã tinha a mesma queixa. Quando só um minuto.
Quando foi feito a biomicroscopia dessa irmã, ela também tinha um cristalino subluxado, pior ainda do que o da primeira. Ela tinha o cristalino basicamente fora do eixo visual. É como se essa criança ela não tivesse a presença do cristalino nos olhos. Eles estavam muito subluxados e estavam muito inferiores. E aí, nesse caso, eles estavam fora do eixo visual. Para essa criança, não foi possível, o cristalino ele não estava tendo nenhum poder dióptrico, é como se essa criança não tivesse cristalino, e também foi feito um teste com ela, com armação de prova, e ela tinha 14 graus de hipermetropia em cada olho, o fundo de olho era normal, e foi, nesse caso, prescrito óculos bifocais e pedido avaliação genética. No caso dessa criança, que estava com um cristalino muito subluxado, a gente fez uma pesquisa para saber se valia a pena ou não valia a pena fazer uma cirurgia. O que a gente decidiu foi, se a criança não aceitasse bem o óculos, se a acuidade visual dela não atingisse uma visão ideal, a gente iria fazer uma cirurgia para retirar esses cristalinos e colocar uma lente intraocular. Depois de algum tempo, as irmãs voltaram com o diagnóstico genético de homocistinúria. A irmã mais nova, aquela que estava com o cristalino muito subluxado, tinha uma queixa de olho vermelho há mais ou menos uma semana. E na biomicroscopia viu que o cristalino não estava mais lá, ou seja, o cristalino não era mais subluxado, ele já estava luxado para o polo posterior. Foi feita uma ultrassonografia e visto que o cristalino estava lá na parte posterior do olho. Aí é uma imagem de como é que estava o olho sem cristalino. Antes era assim, ou seja, tinha um pouquinho do cristalino ali embaixo, e durante o acompanhamento dessa criança, o cristalino luxou para o polo posterior. Então, esse é um caso de irmãs com baixo visual, mais subluxação de cristalino. Como eu já falei, qualquer criança com avaliação, com a presença de subluxação ou luxação cristaliniana, tem que fazer uma avaliação clínica e genética. E no caso dessas crianças, dessas duas irmãs, a gente ficou pensando se faria ou não a cirurgia, e até o momento, como a pequenininha, a menor, estava usando bem o óculos, sem maiores complicações intraoculares, a gente optou por deixar com o óculos por enquanto, e depois ir acompanhando com o tempo para ver se a pressão intraocular aumenta, se a visão diminui, se existe uma inflamação intraocular que justifique uma cirurgia nessa criança. Aí está a foto das duas criancinhas, a maior é um olho alto míope devido ao cristalino subluxado, e a outra um olho alto hipermétrope devido a um cristalino totalmente luxado. Ok? Agora eu vou apresentar o segundo caso. Posso continuar, Vivi? Pode, Diana, tá ótimo. Pode continuar, tá tranquilo. Ok. Vamos lá apresentar o segundo caso, que é um caso... apareceu aí? Apareceu sim, doutor. Ok. O segundo caso é um caso de uma criança de 1 ano e 6 meses, com uma história de inflamação da pálpebra inferior do olho direito há mais ou menos 15 dias. Ele, antes de chegar no consultório, ele já tinha passado 7 dias internados com uso de antibiótico endovenoso, com diagnóstico de celulite, mas não houve nenhuma melhora da inflamação da pálpebra. Ele não reclamava de dor, a criança tinha um bom estado geral. O exame oftalmológico aparecia um edema da pálpebra inferior do olho direito e na tomografia da internação não tinha alterações. Então, 2 dados muito importantes nessa história: nega dor e bom estado geral.
Uma criança com celulite orbitária ou periorbitária, ela tem muita dor. Uma criança com celulite orbitária ou periorbitária, ela geralmente não tem um bom estado geral. A criança, ela fica muito abatida, muito apática, tem uma diminuição da atividade e geralmente perda de apetite, né, um quadro infeccioso. Mas, enfim, aqui está a foto da criança no dia 4 de março de 2016, com esse pequeno inchaço na pálpebra que não doía e não tinha sinais flogísticos. Não tinha, quer dizer, tinha hiperemia, que vai dar para ver depois, mas não tinha dor, não era um edema duro e nem tinha calor. 4 de março, ok. Mais fotos no mesmo dia, 4 de março. Isso foi quando ele veio no consultório e foi solicitado tomo e ressonância magnética. A tomo foi feita no dia 9, né, 5 dias depois, que já mostrava uma massa... aqui, não sei se o meu mouse aparece. Mas aparece sim, doutora. Parece, ok. Uma massa inferior, intraorbitária, do olho direito. Tá? Nessas imagens aqui de perfil, dá para ver essa massa intraorbitária, empurrando o globo para cima. Nesse outro corte, mostra a massa aqui embaixo. Tá? E como já foi dito, a criança não tinha dor, nem tinha queda do estado geral. Diante de um quadro desse, essa imagem aqui foi dia 4 de março, essa aqui dia 10 de março. 6 dias depois, já observava uma piora do edema, o olho praticamente não abria mais, e uma hiperemia conjuntival inferior importante, fazendo também uma quimose aqui embaixo. O olho em si estava todo bem, a visão estava preservada. Então, diante de um caso desse, a gente não pode deixar de pensar em hipóteses tumorais. Tá? As hipóteses eram de hemangioma, linfangioma e um rabdomiossarcoma. Devido ao crescimento tão rápido do caso, o hemangioma e o linfangioma não eram hipóteses tão importantes a serem levantadas. E devido à gravidade do rabdomiossarcoma, essa criança tinha que fazer um exame mais invasivo, tem que fazer uma biópsia para o melhor diagnóstico, para ter certeza do diagnóstico e pensar no melhor tratamento para ele. Então, nesse momento, ele foi encaminhado para o Dr. Luiz Teixeira, que faz tumores lá na Escola Paulista e no GRAAC. Ele atendeu no consultório e fez uma biópsia da massa. Isso aqui só para mostrar a diferença de evolução do dia 20 de fevereiro para o dia 17 de março, de como o crescimento é rápido, né? E após a biópsia, o diagnóstico veio de rabdomiossarcoma embrionário, de fato. Essa criança passou por rádio e por químio, e aqui está uma foto dela no dia 7 de fevereiro do mesmo ano. E aqui no final do tratamento, já feliz da vida, salvo, e com um final feliz nesse caso. Então, para esse caso, levar em consideração aquela questão, quem atende a emergência, quem trabalha em pronto-socorro, sempre levar em consideração a questão da celulite, que é um diagnóstico muito frequente, tanto no consultório quanto no pronto-socorro, mas sempre pensar que uma criança com celulite, ela geralmente não vai ter um estado geral, um bom estado geral, e é um edema muito doloroso. É bem diferente desses casos. Então, um edema palpebral de crescimento rápido,
A criança de um bom estado geral tem que ser levado mais a sério esse diagnóstico e, se possível, encaminhado para um centro de referência. Ok? Agora eu vou mostrar o último caso, que é um caso mais leve, tá? De um bebezinho de 1 mês. Esse bebezinho de 1 mês tinha um edema palpebral esquerdo, um hematoma na pálpebra superior esquerda desde o nascimento e estava aumentando. Durante esse primeiro mês de vida, esse hematoma estava aumentando. Né? Não teve história de trauma, história que o parto foi cesárea, a criança nasceu a termo e o pré-natal não tinha nenhum dado importante. Aqui a criança no dia 28 de novembro e aqui no dia 5 de dezembro, já realmente com aumento desse edema, um aumento desse... É um hemangioma, né? De um hematoma, que tem todas as características de um hemangioma que a gente examinou. Quais são as características desse hemangioma? É um edema mole, que tem essa aparência vascularizada aqui. Quando se faz uma distopressão, quando aperta a área do hemangioma, ela fica mais branca, e logo que tira o dedo, a circulação volta para a coloração normal. Então, nem todo hemangioma é de fácil diagnóstico, mas esse, como era muito superficial, não restava dúvida. Nesse caso, eu não tinha indicação de fazer um exame de imagem numa criança de 1 mês com um diagnóstico muito provável de hemangioma. E aí, o que fazer nessa criança que está ficando com pitose por causa de um hemangioma? Né? Nesse caso, a indicação é o uso do propranolol oral. Também tem estudos mostrando propranolol em gotas na pele, tá? Não dentro do olho, mas na pele. Como esse hemangioma ele era mais profundo, o propranolol gotinhas na pele, ele não ia ter uma boa absorção até chegar no tumor que está mais para dentro da pálpebra. Então, foi optado por propranolol oral. A dose de início é de 1 miligrama por quilo dia, espaçado em 3 vezes após as refeições. E o intervalo tem que ser maior do que 6 horas. Tá? Ou seja, de 8 em 8 horas, nunca menor que o intervalo de 6 horas. Inicia-se com 1 miligrama por quilo dia, e de 3 a 5 dias depois, se a criança não tiver nenhuma alteração, pode aumentar para 2 miligramas quilo dia, que é a dose-alvo. Alguns trabalhos chegam a 3 miligramas quilo dia, mas a maioria fala em 2 miligramas por quilo dia. E o que é que pode fazer parar de usar o propranolol? Se a criança tiver bradicardia, mas aí não tem como os pais verem, mas o que a gente atenta a eles é principalmente letargia e hipotermia. Criança apresentando hipotermia e letargia é um sinal de alerta e a gente deve suspender o propranolol. Mas para liberar o uso, eu sempre peço uma avaliação cardiológica antes, se a criança não tem nenhuma contraindicação para o uso do propranolol oral. A forma de administração pode ser o propranolol manipulado ou macerar o comprimido, diluir e dar numa seringa para o bebê. E como essa criança estava apresentando uma pitose do olho esquerdo, foi indicado uma oclusão do olho direito para que esse olho esquerdo ele não ambliopize. Ele tentar trabalhar sozinho para estimular esse olho esquerdo sozinho, porque se mantiver essa pitose e o olho direito, que é o olho bom, ficar totalmente aberto, tem grandes chances do olho esquerdo ambliopizar. O início do tratamento foi feito em 10 de abril. 12 dias depois, já se observava uma diminuição do tamanho do hemangioma.
quase um mês depois, ainda tinha a tumoração, só que a criança conseguia abrir o olho um pouco mais. 16, aqui é 1 mês e 6 dias de tratamento, também já com uma melhora. E aí vai avaliando a criança a cada 15 dias. Eu sempre dou meu telefone e peço para os pais mandarem fotos para a gente ir avaliando e qualquer coisa me avisar. E aí eles iam mandando foto com bastante frequência para ver como é que estava a evolução. A criança foi melhorando progressivamente. Aqui nessa foto do meio, um pouquinho mais de 2 meses de tratamento. Basicamente, o olho esquerdo já não tinha mais aptose, estava bem parecido com o olho direito, já não tinha mais risco de ambliopizar aqui nesse momento. E aqui, cerca de 3 meses de tratamento, a criança já não tinha mais o hemangioma. 10 meses. 10 meses de tratamento, foi finalizado o tratamento com propanolol para essa bebê e foi um ótimo resultado. Nem todo resultado é tão bem sucedido, mas esse foi um ótimo caso e é bom apresentar. Mas é isso, o propanolol ele pode ser usado não só para hemangioma da face, mas outros hemangiomas que apareçam no corpo, tá? Existem hemangiomas intraorbitários que são de difícil tratamento, né, pela localização deles, e muitos têm bons resultados com o uso do propanolol oral. E como eu falei, em outras partes do corpo também podem ser usados. Então, como os pediatras podem ter isso em mente para tratarem, né, hemangioma em qualquer parte do corpo, ou encaminhar para a gente se for alguma coisa na área dos olhos. E é isso. Queria agradecer e qualquer dúvida eu estou à disposição. Então é isso, gente. Suzana, queria dizer. Vamos lá, que bom. Nós tivemos bastante participantes, chegamos a 55 pessoas, são temas bastante interessantes, que geram bastante dúvidas. Suzana, adorei a marionete lá, controlando lá, achei ótima a figura, né, de linguagem ali, achei muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para a Suzana responder, e achei muito importante da gente salientar a questão que Suzana frisou bastante também, de um limite de 4 meses, né? Antigamente se falava muito em 6 meses de tolerância, mas estrabismos mantidos, que a gente tenha um olhar de intervenção mais precoce, e a gente hoje ainda vê pessoas falando de tolerância de estrabismo até 2 anos de idade. Então, achei super importante a gente salientar isso, você ter mostrado isso daí com relação a essa tolerância ser menor. A Diana trouxe também alguns casos de comprometimento de aparecimento de ambliopia, mesmo sem ser de estrabismo, subluxação de cristalina e altos erros refrativos podem gerar ambliopia, pitose palpebral. Então, sempre a gente está atento que, às vezes, uma coisa que parece mais simples pode não ser. Então, quando tiver dúvida, quando for um caso prolongado, que encaminhem ao especialista. Suzana, perguntaram o seguinte, você falou do tratamento. A oclusão do olho bom precisa ser feita por quanto tempo? Fala isso aí. Quando a gente fala de ambliopia, a gente basicamente tem 3 tipos de ambliopia. Uma ambliopia por privação, aquela ambliopia da catarata congênita, da pitose. Essas ambliopias são muito profundas. Então, você deve tratar elas muito precocemente, porque o tempo de você tratar esse tipo de ambliopia é curto. Então, se você não operar uma catarata congênita unilateral até 2 meses de idade, você está perdendo tempo de tratar essa ambliopia. Então, eu diria que, sim, uma catarata unilateral, você tem uma janela muito curta de tempo. Depois, a gente tem a ambliopia por estrabismo,
E aí eu vou te dizer que mais ou menos até os 6, 7 anos, você costuma ter os melhores resultados, porque o sistema visual está se desenvolvendo. A gente não tem uma acuidade visual normal, como a do adulto, antes dos 6, 7 anos de idade. Então, nesse período, é o período que a gente chama de período crítico do desenvolvimento visual. É o período que você melhor trata a ambliopia. Não quer dizer que você não possa tratar mais do que isso, tá? E você trata até você ganhar a igualdade de acuidade visual entre os olhos. Depois que você ainda alcança a igualdade de visão entre os olhos, você ainda faz um pouquinho de manutenção, porque existe uma chance grande de recidiva da ambliopia. E existe um terceiro tipo que Diana falou e salientou de algumas formas, que é por anisometropia, por diferença de grau. Essa daí você pode tratar até muito mais tarde. Eu tenho pacientes que chegaram com 6 anos no consultório, que a gente já esperaria que já tivesse o sistema visual formado e que não tivesse tanto resultado, mas a gente tem resultados mais longos. Então, assim, dependendo do tipo de ambliopia, tem o seu timing. E em relação ao estrabismo, seria mais ou menos ali por volta do final, durante a primeira década, vamos dizer assim, né? Que você tem chance de melhorar, tá? Isso, Suzana, é importante salientar que é muito individualizado, né? Sim. Cada criança vai sendo acompanhada com frequência e vai dependendo das respostas, e aí o oftalmologista tem mais ou menos o que se espera para a patologia e também a resposta individual, a aderência ao tratamento, se a família consegue fazer bem a oclusão ou não, que é difícil, né, Suzana? Diana e Suzana são especialistas em estrabismo, convivem com isso todo dia. É um tratamento, gente, muito difícil da família aderir, principalmente quando a criança vai para a escola, fica com a avó, que fica com pena. Então, aí é importante o pediatra, nosso parceiro, estar sinalizando para a família a importância de, mesmo a criança reclamando, porque ela não entende, vai reclamar, de manter a aderência e fazer a oclusão lá conforme está prescrita. Agora tem uma pergunta para a Diana, que perguntaram, Diana, também é mais ou menos parecido. Por quanto tempo o propanolol? Então, a gente faz o primeiro mês e vai acompanhando a cada 15 dias. Depois do terceiro mês, sem uma melhora significativa, suspende. E com melhora, os estudos mostram até 2 anos a gente pode fazer até que não haja mais mudança no padrão. Se a gente faz 3 meses e não há nenhuma mudança, a gente pode ir diminuindo a dose até tirar. Tá ótimo. Isso, Diana, casos menos graves, não tão graves quanto essa criança, vocês têm experiência? Eu já usei também timolol, que é um beta-bloqueador tópico, um colírio, e a gente pode usar na lesão também. Quando a lesão é muito superficial, aquela lesãozinha de pele mesmo, mas que está no meio do rosto, os pais ficam incomodados com aquilo, aquele hemangioma, ele pode sumir sozinho, tá? Mas tem estudos mostrando que o timolol, que é um colírio que a gente usa para glaucoma, o timolol gotas, passado com um cotonete em cima da lesão, tem surtido efeito na diminuição da lesão. Se for um hemangioma que esteticamente esteja desagradando, e ele não é necessariamente uma tumoração, mas é aquele hemangioma plano, que causa um desconforto estético na criança, eu indico sim o timolol tópico, e tem bom resultado. Agora, aquele que é subcutâneo, a gente vê que é profundo, que é mais uma tumoração. Nesse caso, as chances de um timolol atingir essa região é muito pequena. Aí, realmente, o propanolol oral, ele é mais indicado. Mais efetivo. E aí, para a gente encerrar, eu queria que Suzana, então, voltasse a falar só mais um pouquinho, desse uma salientada, quando o pediatra deve se preocupar com o aparecimento do estrabismo e relacionar com uma questão neurológica. Assim, alguns sinaizinhos, algumas coisas, porque às vezes a criança pode ficar um tempo esperando uma consulta com um oftalmologista, que pode estar demorando, e a gente perdendo um prazo de um diagnóstico de um comprometimento neurológico. Só algum sinal para quem está lá no ambulatório, no consultório, recebe essa criança, algum sinalzinho, o que eles devem procurar no estrabismo que apareceu numa criança que não tinha anteriormente?
Então, assim, algumas coisas. Então, eu diria que talvez um aparecimento antes dos 6 meses de um olho para fora, de uma exotropia infantil, é um forte indicativo que essa criança tem algum comprometimento neurológico. Outros comprometimentos neurológicos também muito importantes são crianças previamente ígidas que desenvolvem paresias de nervos cranianos. Então, tanto de sexto quanto de terceiro, enfim. Se o olho tem alguma limitação de movimentos que não tinha antes, isso tem que ser muito valorizado. Então, o estrabismo de aparecimento súbito, inicialmente com uma posição de cabeça ou com uma diplopia em alguma posição, ou seja, não deu tempo ainda do mecanismo de supressão agir, ou essa criança é um pouco mais velha, também são coisas importantes da gente ter como alerta, né? Associação, por exemplo, com dor de cabeça, no caso de uma hipertensão intracraniana, que você vai ver a limitação da abdução e você vai ter talvez uma queixa, apesar de que eu peguei já algumas crianças com esse tipo de quadro completamente sem nenhuma queixa de cefaleia, mas seriam as coisas que eu talvez salientasse mais. E outras crianças que fazem hipoacomodação, crianças que quando querem dar algum tipo de foco e tal, mesmo com graus pequenos de hipermetropia, podem fazer um tipo de desvio, que não é aquela criança que tem um grau mais alto, não, mas crianças que têm um pouco de inconsistência, assim, como se fosse uma incoordenação prolongada da musculatura, tá? Ótimo. Então, tá ótimo, gente. Agradecemos as palestrantes, agradecemos o Diego, que trabalha com a gente na SOPERJ, ficaram aqui até essa hora, um dia de semana, à noite. Agradecemos as pessoas que participaram, que nos enviaram as perguntas, e eu acho que foi extremamente elucidativo. O GT de oftalmologia, novamente, nos colocamos à disposição para vocês, para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ajuda que vocês precisem, nós estamos à disposição. Então, boa noite a todos, uma excelente semana. Tchau, obrigada, Tchau, tchau, doutor. Boa noite, obrigada. Boa noite, doutora. Boa noite. Tchau.